Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete, começar essa segunda-feira chuvosa falando sobre assuntos internacionais, muita coisa acontecendo pelo mundo, né? Desde o fim de semana, teve ali o velório do Papa Francisco, seu sepultamento, a presença de inúmeras autoridades do mundo todo. Foi triste, né, Donizete? A gente pode destacar assim, traduzir assim o que a gente assistiu pela TV. Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte Ceará News. Olha, Matheus, agora a última imagem do enterro do Papa Francisco é revelador, né? Sim. Os pombos voando inesperadamente, mostra a presença da mão de Deus ali, né, Matheus? Não tem como negar, né? É isso, Donizete. Muito bonita, inclusive, a imagem. E a saudade que ele deixa, né? A mensagem que ele deixou à humanidade: humildade, simplicidade, respeito ao próximo. E a frase que vai marcar o pontificado dele, que muita gente está usando: a vida é a gente construir pontes, Matheus, e derrubar os muros. Pontes do diálogo, pontes de fazer o bem. A mensagem é forte. A Igreja Católica vive um momento positivo, o período dele. Agora resta saber qual o rumo que ela vai tomar, né, Matheus? Exatamente, Donizete. Essa é a pulga atrás da orelha, né? Será que vem alguém mais conservador ou que vai dar continuidade ali aos posicionamentos do Papa Francisco, né? O conclave já começou? Começa hoje? O conclave começa hoje? Pois é, essa era a minha dúvida. Eu acredito Eu acho que não, Matheus. Eu ainda acho que não. Eu acho que eles ainda estão nessa preparação, né, Donizete? Tem toda uma preparação para começar essa reunião. Que eles vão começar mais na frente. Vamos ver. Vamos lá do Ceará, tinha 2 representantes. Eu vi o deputado Luiz Gastão, ele estava sempre atrás do Lula, não sei se você viu, eu não via a deputada Fernanda, mas era gente demais, né, Matheus? Muita gente, Donizete, muitas autoridades, né? Teve até uma conversa do Trump com o Zelensky ali. Não sei se o momento era apropriado não, tá, Donizete? Mas eles se retiraram ali, conversaram. A gente pode até falar daqui a pouquinho para a gente colocar aqui o áudio do presidente Lula e do presidente do STF, né? Que estiveram lá e que falaram com a imprensa. Bora ouvir? Vamos. Eu acho que nós perdemos o líder religioso mais importante desse primeiro quarto do século XXI. O Papa Francisco, ele não era apenas um Papa, ele era uma emoção, ele era o coração, ele era um líder político, ele se preocupava não apenas com a espiritualidade das pessoas, mas se preocupava com a guerra da Ucrânia, se preocupava com a guerra de Gaza, se preocupava com a fome, se preocupava com as coisas que afligem o povo do mundo inteiro. Portanto, eu acho que a nossa vinda aqui é um agradecimento a Deus, sabe, de permitir que a gente pudesse acompanhar a partida de um homem que marcou história nesse século XXI. Quisera Deus que o próximo Papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade que tem o Papa Francisco. É isso. Quem falou também, como eu disse, foi o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvir. Foi um homem que teve um papel extraordinário, um humanista, um homem que procurou modernizar a igreja, promover a inclusão social, fazer o que a espiritualidade deve fazer com as pessoas, que é trazer sabedoria, paz interior, capacidade de compreender o outro e acolher todas as pessoas. Acho que ele representa tudo que há de bom na doutrina cristã. É isso, Donizete. Para frente. Matheus. Sim. O Trump, como o Zelensky, inspirou ali para tentar um acordo de paz, né? Porque o Trump está desmoralizado com essa história dele dizer, completando 100 dias, está completando essa semana 100 dias, e ele é o presidente, desde Eisenhower, mais impopular, Matheus.
Você viu ontem várias pesquisas, a Ipsos, agora a gente tem a Ipsos aqui, né? Ela comprou o IPEC, Isso. então o Trump tem 55% de reprovação. Ou seja, para quem apostava que estava abafando, ele não está abafando nada não, né, Matheus? Pois é, Donizete, não tá essas coisas lá, essas coisas todas não, viu? Aquela linha dele de agredir, ele ainda promete essa semana, ele foi desmentido pela China, né? Ele disse que ia baixar essa semana o imposto, porque estava conversando com a China, que a China estava atrás dos Estados Unidos. O Trump não conhece os chineses. Os chineses disseram, não, é mentira. Nós não fomos atrás dele de nada, não. A gente aceita negociar, depende do que ele faça. Ele baixa os impostos, a gente baixa. Mas nós não fomos atrás, não. O Trump está desmoralizado, né? Essa é a questão. Ele escreveu um livro sobre como negociar e as negociações dele, chicote na mão, afetando a economia americana e de propósito afeta a nossa também. Tá difícil, né, Matheus? Tá bem complicado. Mas vamos torcer que com essa pesquisa que ele tá muito mal, ele abra do olho, né? Porque a economia mundial, o clima ficou muito ruim lá dentro do velório do Papa Francisco. Ele estava lá perto do Macron, o presidente da França, e todo mundo falando para ele acabar com essa guerra. Ele, não sei o quê, clima ruim. Mas vamos para frente, Matheus. Lhe mandei uma matéria aí, Sim. exclusiva, pesada, Matheus, mostrando que as facções tomaram de conta do Brasil. Donizete, tô vendo aqui, a manchete diz assim: mensagens e cartas mostram tentativa de assédio do PCC a ministro do STF. Parece que não tem limite não, né, Donizete? Essa daí é muito forte. Foram ameaçar, foram tentar convencer, intimidar o ministro do STF, Cássio Nunes Marques. É manchete do portal Metrópolis. Exclusividade do Metrópolis, você tem de primeira mão. O PCC assediou o ministro do STF. Olha onde é que nós vamos parar com isso, Matheus. Lê um Verdade. trechinho. Vamos lá. O que é que diz aqui? Fundada há mais de 3 décadas e com tentáculos que extrapolam as fronteiras brasileiras, alcançando a América Latina, Estados Unidos e Europa, a maior facção criminosa do país agora tece silenciosamente teias para tentar ter acesso a autoridades que ocupam os mais altos postos do poder judiciário. Pelo menos um integrante da cúpula do primeiro comando da capital tentou, sem sucesso, aproximar-se do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, por meio de emissários que voaram até Brasília e pleitearam reuniões com o membro da mais alta corte do país. Todos os detalhes da investida fazem parte de uma minuciosa investigação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público de São Paulo, em 683 páginas recheadas de quebras telemáticas e imagens extraídas de celulares apreendidos. O procedimento investigatório criminal tocado pelo GAECO revela como o faccionado Rodrigo Felício, o Tiquinho, dribla todas as camadas de proteção da Penitenciária de Segurança Máxima Presidente Venceslau II no interior paulista, Donizete. E ele fez tudo isso para tentar chegar ao ministro, né? Da cadeia de segurança máxima. Imagina, esse país tá bem, isso. não tá? É Ele isso. tá em prisão de segurança máxima e conseguiu mandar carta, mensagem. Gente, como é que pode? Ainda bem que não conseguiu, que o Supremo criou barreiras. Mas é bom que todo mundo saiba que o PCC e o CV estão fortes. No Ceará nem se fala. Na política, Nossa Senhora. E eles têm advogados importantes, uma estrutura de poder intimidatória e até eles estão agora investindo em comunicação, viu, Matheus? A Donizete. Polícia Federal fechou uma rádio na Paulista, que era deles, uma FM que era do PCC.
tá? Próximo assunto, Matheus. Vamos para cá. Vamos aqui, Donizete, falar agora sobre o presidente Lula, porque o plano de reforma ministerial dele está se arrastando aí por 6 meses e parece que expondo aí uma fragilidade do governo, né? O Lula demorou tanto a fazer a reforma, Matheus, que a reforma não saiu do papel, só mudanças dentro do PT, e eu não sei se ninguém sabe. O Lula vai fazer ainda a reforma. Ele tentou nomear o Pedro Lucas Fernandes para as comunicações, não conseguiu. Imagina como o Lula está fraco. Donizete. O líder do União Brasil não aceitou ser ministro. Imagina se isso acontecia no governo forte. Não Isso. tem, mas leia o trechinho da matéria, Matheus. E Está até na Folha de São Paulo, né? isso. Tá. E até te perguntar, Donizete, se a gente pode dizer, se você sabe aí nos bastidores, se os políticos estão perdendo o interesse de embarcar no governo, de ter um cargo, Donizete, é isso? É porque é o seguinte, com essa história de emendas, onde os deputados têm as emendas, o orçamento do Ministério das Comunicações é 230 milhões ano. O Pedro Lucas Fernandes tem 600 milhões para gastar. Então é melhor ser líder do que ser ministro, você entendeu? Você tem mais como fazer favor na liderança do União Brasil, que hoje é Federação União Brasil Progressista, União Progressista. Então é muito melhor você ser líder do que você ser ministro. Porque você sendo líder, você tem 600 milhões se for do União Brasil. E no ministro das Comunicações, 230. Então, não vale a pena ser ministro. Essa divisão das emendas onde os deputados têm dinheiro fez com que eles perdessem o apetite para ser ocupante de cargo de ministério do Executivo. Tá claro? Tá claro, e consequentemente, então, o governo perde o poder de articulação, né, de barganhar ali alguma coisa, não é isso? Exatamente. Hoje em dia o governo tem muita dificuldade para governar. Vamos tomar um cafezinho, Matheus? A gente volta já já com mais notícias. Depois de 14 anos, Águas do Oroz sangrou, o Oroz sangrou, Matheus. É isso, Águas. Donizete. Vamos lá. Tá explicado aí então esse assunto aqui para você ouvinte. A gente coloca tudo aqui em pratos limpos para você entender como é que funciona o negócio. Momento Nero. Vamos nessa, Donizete. Iremos acordar quem? Diga aí, Matheus, quem é que a gente vai acordar? O governador que tá chegando, né? Depois de 2 dias Isso, chegou. saiu da China sábado, chegou hoje, né? Chegou, Donizete. Voltar a agenda dele. Depois de 10 dias Tá por aí? viajando pra China. Vamos acordar ele. Vamos lá, Donizete. Falhou aqui a comunicação, Donizete. Parece que eu fiquei sem o seu retorno aqui, mas vamos nessa. Acordamos o governador, já tá por aqui, né? Ele tá aqui, vai ter a vida normal. Ele tá dizendo que em julho, até julho, a gente começa a nossa fábrica de automóveis. Tá otimista o governador. Eu não sei como é que vai ser essa fábrica. O prefeito de Horizonte também chegou, o Romeu Aldigueri já estava ontem no encontro do PSB, também chegou na frente, e o governador veio com Chagas. A vida volta ao normal com as missões que o governo do estado tem, o governador tem pela frente. A segurança é o maior problema da gente. Mas gerar emprego não é ruim, né, Matheus? Sem dúvida, viu, Donizete? A informação que a gente recebeu é que em julho já começa a contratação aqui para o pessoal que vai trabalhar em Horizonte, né? Então é uma boa notícia. Em julho já começa a contratação. Já pode preparar o currículo aí. E aí tem mão de obra agora, só tem que saber quem vai comprar esses automóveis, né, Matheus? Onde vão ser vendidos. É isso, Donizete. Porque tem que produzir e ser consumido. Vamos ver, torcer que dê certo para o Brasil. E porque se der certo Ceará, dá certo para o Brasil. Essa fábrica aí vai vender automóvel, investimento com a China no Brasil. O governo brasileiro já se prepara para adotar medidas que evitem invasão de produtos chineses de modo que a nossa produção desapareça, entendeu?
respeito à nossa produção. Vamos acompanhar isso. Mas a boa notícia é que a fábrica vai sair do papel. Vamos ver o que é que vai dar. Agora vamos lá, Oroz, Matheus. Vamos a Oroz. Vamos, Donizete. Sangrou, hein? Depois de sexta-feira que a gente colocou aqui o repórter falando e tudo mais, o açude sangrou no sábado, né? Foi. Depois fazia 14 anos que não havia, que o Oroz não sangrava. E é um dia histórico. E quem esteve lá nesse domingo visitando, duas pessoas. Primeiro, o secretário de Recursos Hídricos, Fernando Santana, e o prefeito de Maracanã, esse Roberto Pessoa, na idade dele, ainda vai lá ver o açude sangrar. Só o Roberto Pessoa mesmo, pai. Ele estava em Tauá, na festa de Jesus Maria José, 31 anos que ele está lá nessa festa, aí vai de Tauá para ver as águas do açude de Oroz sangrando. Vamos ouvir aí o prefeito de Maracanaú e o secretário de Recursos Hídricos falando sobre essa vitória importante, né, Matheus? Sem dúvida, Donizete, a festa foi grande e bonita, viu? Vamos começar pelo secretário Fernando Santana? Não? Roberto Pessoa? Prefeito Roberto Pessoa, vamos lá. Estou aqui muito emocionado vendo o açude Oroz, construído em 1960 pelo grande José, sangrando há 14 anos sem sangrar. Estou aqui à margem do açude, né? Comendo uma peixada aqui, né? Peixada com, é lógico, pirão, né? E um ovinho, para poder saudar o grande inverno que o Ceará conquista. E também os recursos hídricos. A água é vida, meus amigos. É isso, Donizete. Vamos ouvir agora o secretário. Que dia histórico estarmos aqui hoje no Oroz. Sangrou após 14 anos. Que momento estamos vivenciando após 2 meses que assumi a Secretaria dos Recursos Hídricos, vivenciar este momento, esta água que serve para o abastecimento humano, que serve para irrigação, produção, que gera emprego, gera renda, e o acumulado aqui de 100% do reservatório do Oroz fez com que ele sangrasse, e é um dia histórico, gerando aqui emprego através do turismo, daqui as pessoas vendendo ali o seu refrigerante, a sua alimentação, centenas de milhares de pessoas hoje aqui visitando. É o primeiro dia que o Oroz sangrou. Imagine aí no continuado dos dias, quando vai acumular ainda o maior número de água aqui no local onde sangrou o Oroz. Então vamos agora fazer uma visita, vou também dar uma passeada aqui no reservatório de Barco. Então não vim aqui só no momento simbólico, também no momento histórico, e agradecer muito a Deus por esse momento, mas também para me reunir aqui com o nosso gerente da COGÉ local, com os técnicos, para nos prepararmos, para estarmos à disposição, né, desse acumulado de água, que ele sirva bem à nossa população. Olha, Matheus, ontem tinha mais de 30 barcos passeando dentro do açude, tá? É, coisa bonita, viu, Donizete? Fizeram feira, teve muita festa. A governadora em exercício também postou vídeo, Jade Romero, bom a gente registrar. Anunciou, né, Donizete? Ela fez o anúncio oficial aí da sangria do açude. Isso aí quer dizer, tava lotado, muita gente passeando, tava lotado lá no açude. O que o Roberto Pessoa diz é verdade, lotado. E quem tiver uma oportunidade, com cuidado, é 1,5 hora de água, mas é uma oportunidade única de ver o açude Oroz sangrando, Matheus. É uma vitória para o povo cearense, né? É água. Água, como disse o Roberto Pessoa. Água sempre é vida. Vira a página, Matheus. Próximo assunto. Vamos lá, Donizete. Vamos mudar de assunto por aqui. 7h41. Me conte. Como é que foi ontem o encontro no PSB? Olha, Matheus, ontem todo mundo tava puxando o saco do Cid Gomes, né? Aquela música, cadê a nossa musiquinha aí? Cadê aquela nosso quadro novo? Cadê? Quem não puxa o saco, puxa a carroça. Olha, todo mundo batendo os parabéns pro Cid Gomes. Todo mundo, não faltou ninguém. Você viu, ó, o governador postou na sua rede social, Camilo postou. Todo mundo. Quem não postou foi o irmão, o Ciro, tá? O Ciro não postou. Agora, ontem, na reunião do PSB, a convenção do PSB, o Eudoro Santana percebeu que quem manda no PSB do Ceará não é ele. Ele é presidente, mas quem manda é Cid.
Dos 150 membros do diretório estadual, Matheus, 120 a 130, nesse intervalo aí, está na mão do Cid Gomes e do deputado federal Júnior Mano. Eles mandam no partido. O Cid Gomes, lá, ele foi a estrela, onde ele disse claramente: 1. Apoio ao Elmano. 2. Seguirei Ciro Gomes, meu irmão, contra Lula. Ou seja, criticou o Lula, criticou o governo do Lula, criticou o governo do PT. 3. Não sou candidato a nada, meu candidato é Júnior Mano. Só que a irmã Lia Gomes, que é cotada para ser vice-governadora, diz que não, que o candidato deve ser o Cid ao Senado. É muita confusão para me entender, Matheus. Que confusão, hein, Donizete? Que confusão. E quem falou também foi o presidente da Assembleia, só quem discursou foi o Eudoro no comecinho, aí bem pouquinho, aí foi Cid, Júnior Mano, que lançou sua candidatura, Romeu Aldigueri e João Campos, que foi lançado por Cid candidato a presidente em 2030. Agora não sei nem se ele está vivo, Cid. Mas vamos ouvir aí o Cid falando. Vá botando ele falando, que ele falou muito. O Eudoro falou bem pouquinho. E o Cid ficou com o microfone o tempo todo. Agora, eu não sei como é que ele vai ser oposição a Lula e aliado ao PT no Ceará. Isso eu não entendo, não. Mas já vi tanta coisa nessa política cearense que mais essa daí não me assusta, não. Vamos ouvir, Matheus. Vamos lá. À disposição de fazer parceria. Portanto, vir aqui liderança de outros partidos é algo que nos honra, é algo que nos prestigia e que, enfim, nos envaidece. Então, meu querido presidente estadual do PT, Toninho, obrigado por sua presença. O PSD é um aliado preferencial, tem o PT como um aliado preferencial no plano nacional e no plano estadual. E eu não escondo ninguém à minha disposição de votar na reeleição do governador Elmano, que é um quadro do PT. Meu querido Luiz Carlos, presidente do PCdoB. PCdoB é um partido que desde que eu me entendo na vida. Eu estou falando igual Fidel Castro, né? Donizete, lançou aí o apoio, né? Lançou não, confirmou o apoio, né, a Elmano? Está confirmado agora. Ele disse também, ele já falou em seguida, que ele estará com o Ciro. Fez críticas à política econômica do governo Lula e ele seguirá o Ciro nacionalmente. Agora, só tá mão a fogo do muturo, mano. O PDT está envolvido nesse escândalo bilionário do INSS. A situação do ministro Carlos Lupe é insustentável e o Ciro Gomes não falou nada, né? Nada sobre esse escândalo. A gente está aguardando que ele fale. É bom que se diga que ele tem que falar, mas ele não tem nada a ver com o escândalo, tá? Para a gente não ser injusto. O Ciro não está envolvido com nada. Ele era até contra o Lupe ser ministro, mas respeitou a vontade do Lupe. Bota o Cid Gomes falando que no Ceará é petista, em Brasília antipetista. É só coisa do Ceará que isso acontece. Bota ele falando. Eu jamais estarei lado oposto ao Ciro na questão nacional, certo? Que no Ceará a gente tem uma visão diferente, eu respeito profundamente, mas jamais estarei em lado diferente dele na questão nacional. Penso absolutamente como ele. Se ele pensa como o Ciro, Donizete, sai de perto. Como é que isso é possível, Matheus? Pois é, que o Ciro tem pensamentos. O Ciro é oposicionista, tá querendo até negociando para sair do PDT, vir para União Progressista, quer ser candidato a governador contra o PT. Como é que isso é possível? Como é que o Cid vai estar aliado ao Elmano, ao Camilo, ao PT no Ceará?
e aliada a Ciro nacionalmente, contra o Lula. Como é que isso é possível? Me explica, pelo amor de Deus. Pois é, Donizete. É confuso, né? Mas ele disse que não é candidato. Ele lançou a candidatura de Júnior Mano, que é um dos candidatos. O outro é o Romeu, que o Cid lançou o Romeu para deputado federal, mas o Romeu não se lançou. E o Romeu é o nome também para o Senado. Porque a história é. Mas o Cid quer Júnior Mano, senador. A Lia Gomes, a irmã, quer o Cid Gomes, senador. O Cid quer o Júnior Mano. É muita confusão para você entender, viu, gente? É porque foi confuso mesmo. Mas vamos ouvir ele falando. Eu tenho palavra. A única coisa que eu tenho na vida é palavra. Mandato a gente tem e a gente não tem. E eu já vi como é que são essas coisas. Então, eu assumi um compromisso com ele. Amigo, e eu sou amigo dele de longas datas. Todas as lideranças ligadas a ele já estão no PSB. Acertaram comigo? Há um ano atrás. Então, eu tenho uma relação com ele. O Júnior é hoje o deputado federal cearense que tem mais prefeitos e prefeitas vinculados a ele. Isso é compromisso, isso é dedicação, isso é serviço prestado. Eu não moro na rua, eu converso com os prefeitos e sei o quanto os prefeitos que ele tem o privilégio de liderar respeitam a sua liderança, são gratos a ele pelo trabalho que ele faz. Então eu assumi com ele o compromisso. Amigo, venha para o PSB e eu assumo com você o seguinte compromisso. Se o partido tiver um lugar na chapa majoritária em 2026, eu me comprometo de que a pessoa é você. Eita! E aí, Matheus, o que a gente diz dessa confusão? Eu não digo Os dois nada. deputados que têm mais prefeitos hoje no Ceará são Júnior Mano, com 51, e Yuri do Paredão, com 35. Ou seja, Júnior Mano e Yuri do Paredão tem quase a metade dos prefeitos do Ceará, né? Quase a metade. Isso. E aí, como é que vai ser isso? Eles criaram... o grupo deles é muito forte. O Júnior Mano tá no PSB e o Yuri tá no MDB. E aí, Matheus, como é que vai ser isso? Diga aí pra mim. Pois é. Bora ver, né, como é que vai se montar essas chapas. Só para terminar, dizer que o Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas, desaprovou as contas do ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes. As contas desaprovadas de Ivo vão ser julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E o Ministério Público Eleitoral de Sobral pediu a cassação do mandato do prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues, sua vice Imaculada Dias Adeodato. Tanto o Ivo vai recorrer e tentar aprovar suas contas no TCE, quanto o Oscar Rodrigues vai provar que o Ministério Público não está certo quando pede a cassação dele. Só para que todo mundo saber as informações, ou seja, a gente diz aqui de todos os lados, tá, Matheus? Uma boa segunda-feira, a semana é curta, né, Matheus? Quinta-feira já tem outro feriado. Donizete, mais um feriado pra conta, hein? Vamos Tá nessa. indo embora e volta amanhã.